TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Alimentação e evolução espiritual. Este livro apresenta-nos um estudo profundo sobre a relação existente entre a alimentação e a nossa evolução espiritual, que é o grande objetivo da vida. A sua análise vai nos fazer compreender que a prática dos ensinamentos espíritas irá inevitavelmente levar-nos a mudar a maneira como nos alimentamos, ampliando assim a nossa responsabilidade perante a vida. Boa tarde a todos e que as bênçãos de Jesus desçam sobre todos nós e principalmente neste momento sobre mim, para vos poder transmitir tudo aquilo que gostaria. O João já pôs ali que... Deixem-me só fazer aqui, porque o meu amigo João faz as coisas de outra maneira. Então, hoje eu gostava de refletir um bocadinho com vocês sobre este ponto, sobre a tolerância. O dicionário diz-nos que ser tolerante é ser-se indulgente, é ser-se condescendente. E ser-se indulgente, por sua vez, é a capacidade de tolerar os atos e também as particularidades de cada um de nós, dos outros. Ou seja, é compreender as fraquezas dos outros e respeitar os seus pontos de vista. É um sentimento que nos leva, ou nos deve levar, a aceitar o comportamento dos outros, apesar de, possivelmente, não estarmos de acordo com esse mesmo comportamento. Mas, e agora aqui está o mas, é isso que nós realmente costumamos fazer? Tratamos os outros como gostamos de ser tratados por eles? Somos severos connosco próprios e indulgentes com os outros, tal como nos recomenda Jesus e também o Evangelho segundo o Espiritismo? Ou, pelo contrário, somos severos com os outros e indulgentes conosco? No nosso dia-a-dia, quantas e quantas vezes não reclamamos contra quem nos atende, seja numa repartição pública, então nessas é constantemente, nas lojas, nos supermercados. Quantas vezes é que nós não reclamamos contra essas pessoas, não é? Às vezes até pode ser que achemos que tenhamos razão, porque ou foram mal criados, ou nos responderam mal, ou não ligaram ao que nós dissemos. Mas de qualquer forma, isso é ser intolerante, é ser intransigente. E nós, quando é ao contrário, não gostamos de que os outros achem que nós fomos ou somos intransigentes ou intolerantes. Por isso, esta nossa conversa é mais para nós refletirmos, efetivamente, sobre o que é a tolerância, ou seja, o que é a indulgência, o que é a condescendência, porque é tudo a mesma coisa, ok? E o que é que Jesus nos veio dizer e deixou muito claro no Evangelho sobre isto? E vamos então começar com Jesus, que nos disse exatamente o que está ali. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque isto é a lei e os profetas. E esta frase está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Por sua vez, o Espiritismo, que nós sabemos que é o cristianismo restaurado
ou redivivo. Emmanuel chama-lhe das duas maneiras porque as duas querem também dizer o mesmo. O que é que ele nos fala, nos diz, o Espiritismo, sobre a tolerância, sobre a indulgência, sobre a condescendência? Vamos então começar pelo Evangelho e pelo capítulo 10º, que nos fala mais precisamente sobre a indulgência, nos seus pontos 16, 17 e 18 das instruções dos Espíritos. Então vamos ver. Começa assim, no ponto 16. Espíritas, agora queremos vos falar da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Quando criticais, que dedução se pode tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticasteis o que condenais e que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos e vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Esta é um extrato da mensagem do Espírito José, um protetor, e que está, como vos disse, no capítulo 10º, no ponto 16. E a seguir, no ponto 17, João, bispo de Bordeus, diz o seguinte a certa altura: sede indulgentes, aliás, é logo o início, sede indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência para com os outros. Portanto, o que se infere daqui é que a tolerância é uma conquista da sensibilidade espiritual e é fruto da compreensão e do respeito pelos outros e como é que ela se efetua? Através da reforma íntima. Mas além do Evangelho, também temos outras várias páginas de benfeitores espirituais, naquelas que são consideradas, e muito bem, as obras complementares do Pentateuco Espírita, que nos vêm recomendar, precisamente, a tolerância, a indulgência. Vamos então ver algumas. Primeiro começamos com esta de um livro fantástico, aliás, como todos os que Chico psicografou, que é Instruções Psicofónicas. Neste caso, ele não psicografou, foi tudo, ele falou, transmitiu, ou seja, através da psicofonia. E, a certa altura, neste livro, que faz parte de uma trilogia, por certo, este é o primeiro, e depois o segundo é, olha que esta, então não me esqueci, não me lembro. Vozes do Grande Além, sim, e a terceira, Registros Imortais. Obrigada, Ana Catarina. E que diz assim no Instruções Psicofónicas: a tolerância fraterna é qual árvore que serve e ajuda sempre. E esta mensagem é de Aulus e está no capítulo 41 deste livro. Portanto, o Espiritismo convida-nos, portanto, a quê? A que nós pratiquemos esta mesma tolerância. E, como já dissemos, esta obtém-se através da reforma íntima. Porque só através do conhecimento dos nossos defeitos e do aperfeiçoamento das nossas virtudes é que vamos conseguir desenvolver a tolerância. E tolerar é respeitar, é ter serenidade, é ter paciência, tal como podemos constatar nas páginas seguintes, psicografadas por Chico e da autoria de Emmanuel, que dizem assim, no livro Calma, Opiniões Alheias, e diz:
Se trazes a consciência tranquila, por que te impacientas tanto com as opiniões alheias desfavoráveis? Cada pessoa fala daquilo que conhece, oferecendo o que seja ou o que tenha. A suposição dos companheiros a nosso respeito nasce daquilo que eles estimariam ou estimam fazer. Cada qual de nós está no centro das próprias experiências. Os irmãos que nos cercam são livres para pensarem a nosso respeito, da mesma forma que somos livres para anotar-lhes o comportamento. Ninguém consegue obrigar determinada criatura a raciocinar com outro cérebro, a não ser com aquele que lhe pertença. Se uma pessoa se irrita contra nós sem razão, isso não é motivo para que venhamos a comprar uma rixa desnecessária. Você está diante de uma criatura encolorizada, da mesma forma que você se encontra perante um doente. Preste auxílio. Toleremos os outros para que os outros nos tolerem. Hoje, alguém terá perdido a serenidade à nossa frente. Amanhã, possivelmente, seremos nós em situação igual diante deles. Portanto, mais uma vez, temos que recordar que ter tolerância é compreender os problemas alheios e esta é uma lição que nenhum de nós deve esquecer. No entanto, atenção, ser-se tolerante não quer dizer ser-se conivente, não é? Porque desculpar um erro não é concordar com ele, não é? Uma coisa é desculpar e outra coisa é ser conivente. E o que o Espiritismo nos ensina é o perdão, é a compreensão, não é a ser conivente com esse mesmo erro, é a compreendê-lo e a desculpá-lo, não a estar a concordar com ele. É também, claro, como é óbvio, ser-se caridoso, porque se está a tentar compreender os problemas alheios sem os julgar. É pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou e com o qual iniciamos esta conversa. Fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. É também esta a regra de ouro de que nos fala o Evangelho de Mateus e à qual também se referiu Emmanuel no seu livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 41, a que ele chamou também a regra áurea e que termina assim. Com o Mestre, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Isto significa também que se deve fazer o bem ao próximo sem se pensar na retribuição e agindo com um amor que nada deve pedir em troca. E nós, infelizmente, ainda estamos numa fase evolutiva em que damos realmente, mas gostamos muito de receber em troca. E quando não recebemos, dizemos ou pensamos que é praticamente a mesma coisa, que ingrato. Eu que tanto fiz, ou eu que desculpei, ou eu, e agora não estou a ser paga com nem sequer uma obrigada. Quando se trata de ser útil aos nossos semelhantes, meus amigos, devemos dar o melhor de nós sem pensar em qualquer tipo de retribuição e, claro, sem medir esforços. E tudo isto por uma única razão, porque também gostamos de ser tratados assim. Então, André Luiz tem um livro em que nos fala sobre isto
e diz assim, é no Passos da Vida, e diz assim: é justo que você peça a felicidade, mas roga ao Senhor igualmente a necessária compreensão para aproveitá-la, semeando felicidade em seu caminho. Cultive o contentamento de dar. Cultive o contentamento de dar. Não azede, no entanto, os seus benefícios com a exigência da gratidão. Estime a sua independência. Respeite, contudo, a liberdade dos semelhantes. Fale como julgue melhor. Ouça, porém, com apreço a palavra do próximo, qualquer que ela seja. Considere os seus triunfos. Não desmereça, entretanto, as conquistas alheias. Exalte o bem. Todavia, não ressalte o mal. Sofra as lutas naturais da existência, mas ofereça seu melhor sorriso para que a sombra passageira da sua inquietação não aumente a intranquilidade dos outros. Avisa a regra áurea. Faça ao próximo o que você deseja que lhe seja feito. Isso significa ainda que, se você deseja auxílio, deve dar auxílio aos outros sem desajudar ninguém. Eu acho que esta, como todas as respostas que nos vêm da espiritualidade, através destes benfeitores espirituais, são, como não podiam deixar de ser, profundíssimas. E, por isso, daí trazer-vos esta reflexão hoje, porque atualmente vemos, e cada vez mais, uma enorme intolerância que está espalhada por toda a nossa sociedade. Pelas mais pequenas coisas, nós irritamo-nos, nós somos intransigentes, nós somos intolerantes. No entanto, gostamos do oposto. E isso só significa que o egoísmo ainda mora, em grande medida, no nosso coração. Todos continuamos ainda, com honrosas exceções, continuamos ainda a ser egoístas, a ser intolerantes, pouco condescendentes, pouco indulgentes com os erros alheios. Vamos então agora voltar ao Evangelho, que é, sabemos-lo bem, a nossa rota de salvação, porque é a luz divina que nos deixou o Espírito mais puro que pisou a terra até hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, o ponto 18 diz assim: queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Todos vós tendes más tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Por que então sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos? Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Olhem só como este espírito acertou em cheio naquilo que... E isto foi escrito no século XIX. E estamos século e meio depois, ainda continuamos a ser muito pouco indulgentes, muito pouco tolerantes. Mas é verdade
que já somos mais, muito mais, do que aquilo que éramos há século e meio, ou na outra encarnação anterior a esta, porque nesta tivemos a abençoada oportunidade de conhecer esta bênção, esta doutrina, que nos vem explicar, tintim por tintim, tudo aquilo que Jesus quis dizer e abrir-nos um outro nível de compreensão que sem esta doutrina não seria possível. Neste livro, Rumo Certo, também de Emmanuel, Emmanuel diz assim: a tolerância para com superiores e subalternos, colegas e associados, familiares e amigos íntimos, é realmente o recurso de vida em que se nos erige o metro do burilamento moral. Reparem, a tolerância é o recurso de vida em que se nos erige o metro do burilamento moral. Isso porque, conquanto a beneficência se mostre sempre sublime e respeitável em todas as suas manifestações e atributos, é sempre muito mais fácil colaborar em campanhas públicas em auxílio da humanidade ou prestigiar pessoas com as quais nós estejamos ligados por vínculos de compromisso e obrigação, do que tolerar com calma e compreensão os contratempos mínimos e as diminutas humilhações no ambiente individual. E é exatamente isto que se passa connosco, não é? Com todos nós. Mas a verdade é que nós não podemos exigir que as pessoas pensam e ajam como nós queremos, à nossa maneira. Nós vivemos em sociedade e é nela que temos que interatuar. E a tolerância surge-nos aqui como um sentimento essencial neste processo de integração que podemos dizer que é vital. Atualmente as pessoas passam com enormíssima facilidade por cima dos valores umas das outras. Impõem as suas culturas e nós estamos infelizmente a ver isso com maior intensidade, digamos assim, no Oriente Médio, não é? No Médio Oriente. E as pessoas também não conseguem aceitar nada, ou quase nada, que não seja igual ou muito parecido com os seus padrões de vida. E quantas vezes nós, na televisão, nos jornais, nas redes sociais, não nos deparamos com cenas de racismo, de imposição religiosa e até de costumes? Se não exercermos a tolerância, vamos desperdiçar a oportunidade de aprender e de evoluir. Portanto, o que é que temos a fazer? O que é que podemos fazer? Começar por aqui. Compreender as dificuldades alheias, assim como queremos que os outros as compreendam e sejam tolerantes connosco. Pôr-se no lugar do outro, sentir as suas dificuldades e ter compaixão de quem erra, porque a sua própria consciência já vai ser o juiz. Não precisamos, e não precisam, de mais nada. Precisamos, sim, nós, de aprender a ser tolerantes. E, com essa tolerância, vem a oração. Pedir por eles. Que Jesus, que os amigos espirituais, que os seus protetores, que os seus espíritos familiares os possam ajudar. Isso é aquilo que devemos fazer e que a doutrina nos vem ensinar. Fazer aos outros aquilo que gostávamos que eles nos fizessem. Nem é que gostávamos, que queremos, que é mais impositivo, não é? Que queremos que eles nos façam.
Neste livro, Pensamento e Vida, dedica Emmanuel o capítulo 25 exatamente à tolerância. E, entre outras coisas, diz-nos o seguinte: vive a tolerância como base de todo o progresso efetivo. Tolerância, porém, não é conceito de superfície, não é uma coisa superficial. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem pela nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda a parte a tolerância sábia e ativa. A tolerância é, acima de tudo, o completo esquecimento de todo o mal com serviço incessante no bem. Creio que Emmanuel já nos trouxe nova lição sobre o que é realmente a tolerância. E ele continua no Pensamento e Vida, um livro pequenino, mas que tem tantos ensinamentos em 2 páginas cada capítulo, que é extraordinário. Recomendo vivamente. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se à deserção de Pedro ou à fraqueza de Judas para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ele ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno. Vamos agora ver neste livro Ave Luz também o que Jesus nos diz sobre a tolerância. É um livro que eu considero absolutamente fantástico, fantástico menos, porque nos traz os diálogos que Jesus teve à noitinha com os seus apóstolos, num velho casarão às margens do lago de Genezaré. Todas as noites ele reunia-se com os apóstolos. E o primeiro capítulo deste livro, Ave Luz, é precisamente sobre a tolerância. Nele constam 2 notas introdutórias. Uma da autoria do Dr. Bezerra de Menezes e outra do benfeitor Emmanuel, cujo facsímile eu vos trago aqui. É este, mas, como veem, é muito difícil, porque Chico tinha uma letra muito pequenina, depois quando ele passava tudo, não é? E, portanto, mas acho que é interessante este documento que consta do livro e que é realmente do punho e letra de Chico Xavier sobre este livro Ave Luz, para que vocês vejam como ele é fabuloso. Mas, como não vai ser possível vocês lerem com nitidez o que diz a mensagem, vamos transcrevê-la. E diz assim: Ave Luz. Diante deste livro, recordamos o versículo 25 do capítulo 21 do Evangelho segundo o apóstolo João Evangelista. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João, capítulo 21, versículo 25. E, meditando na sabedoria dos diálogos inesquecíveis que se registram nestas páginas, permitimos-nos lembrar os cristãos dos tempos apostólicos, reformulando-lhes a saudação perante o santo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Luz,
Nós outros, os teus pequeninos servidores, que por tua infinita misericórdia estamos saindo das trevas da ignorância para a luz do conhecimento, aqui nos encontramos a fim de expressar-te a nossa gratidão e o nosso amor para sempre. O livro foi escrito pelo espírito Shaolin e psicografado pelo médium João Nunes Maia, que era até amigo de Chico. E, segundo palavras do próprio Shaolin no prefácio, ele, Shaolin, nos tempos apostólicos, teve a felicidade de conhecer Jesus e de ser chamado por ele. Mas os bens materiais que possuía falaram mais alto no seu coração, são palavras dele, e fez-se surdo. Diz também que conheceu pessoalmente todos os apóstolos, que conversou com todos e que, ao contrário do que dizem alguns escritores espiritualistas que consideram quase todos os apóstolos analfabetos, os 12 eram homens dotados de grande sabedoria e raciocínio que faziam inveja aos doutos. E continua Shaolin. Eram espíritos preparados pelo mesmo Cristo no mundo da verdade, antes de virem à Terra. Nenhum deles era ignorante. Todos tinham almas moldadas na forja do tempo e do espaço, com o fogo purificador de milhões de anos. Bom, e depois desta pequena deriva, digamos assim, mas que eu acho que é muito importante para todos nós percebermos também a grande importância que este livro teve e tem, vamos então dar a resposta que Jesus ofereceu à pergunta de Filipe sobre o que significava a palavra tolerância. E Jesus respondeu-lhe: Filipe, a tolerância é um estado de alma que todos nós devemos conquistar. Não podemos viver sem a força da tolerância que nos faz acalmar alguns impulsos inferiores. É proveitoso que, junto a ela, coloquemos a razão em evidência, para que ela não passe dos limites que lhe compete atingir. E esses limites é, por exemplo, compactuarmos com o erro. Não compreender, mas sim estarmos de acordo. É isso que Jesus quer dizer. Não há um limite para a tolerância. E é esse de não compactuarmos com ela. Com ela não, com os erros de quem os comete. Sermos tolerantes, mas tolerância, continua Jesus, é palavra mais ou menos solta, que carece da solicitude do coração e da inteligência, enriquecidos na experiência do tempo e nas bênçãos do Pai Celestial. Moderação, continua Jesus, não é tão difícil como todos podem pensar. O mais engenhoso é saber tolerar. Isso é que é difícil. E mais ainda no nosso estado evolutivo. O que não significa que não devamos fazer todos os esforços que possamos para ir sendo cada vez mais tolerantes. E Jesus ainda diz o seguinte: não vos esqueçais nunca da condescendência. Desde quando abris os olhos ao acordar, até fechá-los para dormir, que ela seja o resguardo das vossas vidas e da vida dos que anseiam pela felicidade. Se quereis viver em paz com os outros e com a vossa própria consciência, procurai, se não o fizesteis já, disciplinar vossa tolerância para convosco e para com os vossos semelhantes, desde que façais tudo isso com e por amor. Portanto, nós sabemos que o amor, e o ditado popular diz que o amor é a mola real da vida. E é mesmo.
Não no sentido do amor que se lhe dá vulgarmente, mas sim no sentido do amor transcendental, do amor sublime, do amor que devemos ter todos uns pelos outros, visto que todos somos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então, depois desta explicação de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre o que é a tolerância, é evidente que pouco temos a acrescentar da nossa parte. No entanto, o Espiritismo veio esclarecer muito bem todas as nuances deste assunto, tal como fez com todos eles. E assim, voltamos a ter Emmanuel, que no Livro da Esperança, no capítulo 27, comenta este ponto do capítulo 10º do Evangelho, chamado a indulgência. E diz assim: Emmanuel, anseias pela vitória do bem. Contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Pode ser em qualquer momento. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. Olhem só, eu vou repetir porque realmente acho que é de repetir, que é para nós interiorizarmos bem. Em muitas circunstâncias estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. No entanto, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe um modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste. Entretanto, não te des a isso exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos a pretexto da mocidade. Todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro, em provas amargas, escorregou no desânimo e tombou em desespero. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através de leis eficientes e claras. A lei do progresso por um lado, mas a lei de causa e efeito por outro, aquele que neste momento ele se está a referir, é mais à lei de causa e efeito. Indiscutivelmente, termina ele, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza. Mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido à força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Portanto, realmente, também temos que recordar isso. Não é forçar ninguém, porque, em vez de ajudar, estaremos a fazer o oposto. Realmente, e tal como dizia Jesus, a tolerância deixa de ser legítima quando choca com o bem de todos ou com os direitos dos outros.
Tolerar, no entanto, volto a dizer-vos, nunca é ser conivente com esse mesmo erro. É, isso sim, desculpar um erro com o qual não concordamos. É, portanto, podemos dizer que é ser-se caridoso, porque se está a tentar compreender os problemas alheios sem os julgar. E vamos acabar com esta página do livro Plantão de Paz, que diz assim: tolerância. Tolerância é caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia e eles se te farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil e, aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e, com os teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija e evitarás discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo, na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. E perante isto, nada mais tenho a acrescentar, porque é o benfeitor Emmanuel a dar-nos mais esta lição preciosa sobre o que deve ser a tolerância, a condescendência e a indulgência. Vamos tentar, todos nós, melhorar essa nossa falta de tolerância que ainda todos nós ainda temos muitas vezes. Nós estamos aqui precisamente para aprender a conseguirmos ser mais tolerantes a partir de hoje. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe a todos. E assim, queridos companheiros, nós chegamos ao final desta apresentação e que nos trouxe o alerta para a conquista das virtudes. Não só a tolerância, mas como todas as demais virtudes que nós temos que, quer queiramos ou não, através do tempo e da boa vontade, nós temos que conquistar. Para que aí nós tenhamos já posse da nossa reforma íntima e estejamos já em condições de exercitar o amor. O amor verdadeiro, ele não se exterioriza se nós não tivermos conquistado estas virtudes. Foi o que o Cristo nos trouxe como norma e como até remédio para as nossas almas. Foi dito e muito bem hoje, nos dias que nós estamos vivendo, e esse é o grande exercício, esse é o grande desafio em que nós, a humanidade, está vivendo.
em todos os níveis. Mas nós, que aqui já nos encontramos e que tivemos essa dávida do alto, para podermos ter conhecimento e buscarmos as instruções, porque o Cristo disse, amai-vos e instruí-vos, é nessa instrução que nós vamos tentando conquistar essas virtudes, repetindo, para depois exercitar o amor. Você não consegue ter um amor verdadeiro com a ausência de tolerância e com isenção das outras virtudes. Isso não existe. Porque é um amor falso. Há necessidade de buscarmos exemplo, por exemplo, de um Chico que conquistou e apresentou e exemplificou todas essas virtudes e hoje conhecemos-nos com um amor verdadeiro. Mas nós temos a caminho. A doutrina tem essa missão, se nós quisermos seguir. Não é nada fácil hoje, no mundo que nós vivemos, no nosso dia-a-dia, na empresa, até mesmo nos lares, porque é um grande desafio, é uma grande conquista que esta doutrina nos traz para o nosso progresso e para a nossa evolução. Teremos que o conseguir, não tenhamos dúvida. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. São palavras do Cristo e nós, hoje, através de tudo que nós temos de literatura para a nossa instrução, nós verificamos que esse é o caminho. Esse é o caminho. Com a nossa persistência, a nossa boa vontade. Se vocês forem ver, na maioria dos livros que nós temos, aí que não são poucos, diz, quando houver boa vontade e buscarmos o ensinamento do Cristo, amai-vos e instruí-vos, não aquela instrução de faculdades, não é isso que o Cristo quis dizer naquela época, a instrução do conhecimento espiritual, que é o verdadeiro caminho que temos que seguir. Agradecemos a todos a presença, evidentemente, e como sempre vamos para a oração.